E aí, pessoal, como estão? Retomando então nossas aulas. Hoje eu vou começar a discutir, nessa primeira etapa da aula, algumas questões que envolvem os padrões e processos temporais. Tá? Então agora nós vamos trazer uma abordagem para o tempo. E aí, por isso que eu coloquei essa figura aqui, que é uma ilha vulcânica, né? E essas atividades elas ocorrem de tempos em tempos. Elas são previstas, mas elas são estocásticas, né? E quando isso ocorre, é um novo substrato, então, para que a comunidade colonize, né, e comece todo um processo de sucessão nesse ambiente, que isso também nós vamos discutir, tá bom? Então vamos lá. Lembrando aqui rapidamente, que a gente já discutiu em aulas passadas, desde o do início da disciplina, que existe um pool de espécies regional. Por dispersão, ele acaba chegando nas áreas, né, localmente, e após filtros abióticos e bióticos, se estabelece uma comunidade no ambiente. Lembrando sempre daqueles processos, né, de deriva, de seleção, de especiação e dispersão ocorrendo nesse sentido aí. Tá? Mas vamos trazer isso para uma abordagem temporal, como eu estou falando aqui. E esse tempo ele pode ser distinto, a gente pode considerar diferentes tempos. Tempos geológicos, como eras geológicas, períodos geológicos, através de milênios, séculos, décadas, anos, né? Meses, dias, horas, minutos, ou seja, semanas. A gente pode trabalhar com esse tempo em diferentes escalas temporais. Isso tem que ser muito bem pensado também quando você está trabalhando com algum aspecto temporal, ok? Então, o que acontece com o tempo? Essa figura, ela mostra o que acontece com o processo temporal após uma retirada de biomassa. A comunidade é dinâmica e começa um processo de colonização, chegada de espécies, substituição, né? Isso vai se avançando com o tempo. Então, vou discutir isso mais especificamente mais para frente em termos de sucessão, mas só lembrando, gente, que isso é dinâmico. Qualquer ecossistema é dinâmico. Há muito tempo era discutível que as florestas estavam estáveis. Na verdade, elas são estáveis em sua dinâmica, né? Uma floresta o tempo todo está acontecendo queda de árvores, mesmo que essa floresta que esteja aí no estado de conservação próximo de prístino, né? Que é muito difícil, mas ela está em constante dinâmica, com queda de árvores, seja por mortalidade, seja por algum distúrbio natural ou por pressões antrópicas. E o mesmo, pensando na floresta, ocorre em outros sistemas, sistemas campestres, sistemas savonoides, né? Essa dinâmica, ela sempre ocorre. Então, por isso, muitas vezes, para a gente entender os padrões ecológicos, a gente tem que levar em consideração essa escala temporal que é muito importante. Tá? Então, a gente tem aqui os vários níveis, né, de processos atuando em conjunto para organizar uma comunidade, né? Já foi muito bem discutido o professor Ricardo, área, idade, isolamento, temperatura como processo aí de padrões de precipitação. Aí, questões de sazonalidade, que eu vou abordar um pouquinho mais hoje. Questões de nutriente, disponibilidade, interações. Isso tudo em conjunto, né? Junto com esses processos em escalas maiores, né? De seleção, drift, dispersão e especiação, eles modam essas comunidades, mas agora a gente então tem que pensar nisso ao longo do tempo. A gente vai começar com essa aula de hoje e em breve vai ter uma aula de metacomunidades que isso vai voltar novamente, porque para pensar em metacomunidade a gente tem que automaticamente pensar no tempo, ok? Então, nessa aula de hoje, nessa primeira etapa, eu vou falar de variações cíclicas, variação no tempo geológico e variação em escala global.
Isso que eu vou discutir nessa primeira etapa, tá ok? Muito bem. Uma espécie ocorrerá em um ambiente quando? Isso só resgatando, né? Quando ela conseguir chegar no ambiente a partir de dispersão, quando houver condições e recursos necessários, ou seja, que atende ao nicho dessa espécie, aí ela permanece e não for excluída por uma pressão biótica como interações. Tá? Então, um pool de espécies regionais, ele tem a parte aqui que é de cada compartimento. O compartimento geográfico, que é a chegada dela, compartimento ambiental, que é em termos de recursos e condições necessárias, e o compartimento biótico, que determina essa comunidade, que é o ecológico, que são as interações. Só que as condições, elas mudam, né, ao longo dos anos, não são estáveis. Então isso que a gente leva em consideração, quando você pensa no tempo ecológico, ela já muda, e quando você pensa no tempo evolutivo, essa dinâmica que a gente está vendo aqui de precipitação, por exemplo, mensal, ao longo de 30 anos, ela vai mudando. Tem anos que chove mais, tem anos que chove menos, tá? E isso muda também no mês, como a gente está conseguindo ver. Tá? Então, isso é um aspecto natural. Tem ambientes onde isso muda mais, né? E ambientes onde muda menos. Então, isso também deve ser considerado. E isso pode ser uma pressão muito importante e que vai determinar a primeira escala de tempo que a gente vai discutir aqui, que é a escala de sazonal. Então, como o tempo influencia as comunidades? Nessa variação cíclica ou sazonal, o tempo é fundamental. Tanto em ambientes temperados, onde isso é marcante, né? Onde você tem épocas do ano que você pode chegar a 40 graus, e no verão, no alto do verão, e épocas que você pode chegar a menos 20. Isso eu tive a oportunidade de verificar lá em Washington. Então você passa por todas essas etapas aqui muito bem marcadas que a gente está vendo. Tá? Tem épocas que as folhas ficam todas laranjadas, ficam muito bonitas no ambiente e começam a perder logo depois, já vem o inverno. E começa a retomada do desenvolvimento dessas folhas com flores abundantes e retoma. Então isso é cíclico, tanto em ambientes temperados, que normalmente isso é pensado na literatura, mas a gente sabe muito bem que isso acontece também nos ambientes tropicais, onde a gente às vezes não tem uma mudança tão rígida de temperatura, tão extrema, né? Mas a gente tem uma mudança muito forte de disponibilidade de água através da chuva, ou seja, de precipitação. Então essa sazonalidade ela ocorre ao mesmo tempo de temperatura e precipitação, moldando as comunidades. Tá? A gente tem que pensar em ambientes onde você vai trabalhar com a comunidade, se envolve uma pergunta temporal, tome bastante cuidado para conhecer bem essa sazonalidade. Não adianta você ir mostrar, por exemplo, o nosso cerrado, querendo, se a sua pergunta envolve de alguma forma querer entender a comunidade como um todo, se você vai mostrar somente no inverno, em algumas regiões vai estar, além de frio, muito seco. E isso diminui bastante a atividade de vários organismos. Tá? Então a sazonalidade é um dos padrões mais conspícuos de flutuação temporal no ambiente. Isso é muito interessante da gente entender, né? E como isso muda, como a sazonalidade muda no tempo, é outro aspecto muito importante. Porque tem ambientes que são sazonais e previsíveis. Já tem outros que são, além de sazonais, imprevisíveis. E aí você tem uma imprevisibilidade por trás, isso ainda fica mais marcante como um filtro abiótico muito importante, como que ocorre, por exemplo, na caatinga. Né? A nossa caatinga, que é uma mata seca, tem períodos onde está previsto chuva e a chuva ocorre, e aí é uma alta produtividade, mas às vezes ficam 10 ou até mais anos com pouquíssima ou quase nada de chuva em algumas regiões da Caatinga. Isso é uma pressão abiótica fortíssima. Né? Então você inclui a variação sazonal já previsível, cíclica, com variações climáticas que são previsíveis, mas elas são aí, né, você coloca em outra escala, né? Numa escala
estocástica, tá ok? Então, o que causa sazonalidade? Isso que a gente tem que pensar. Então, o que vai causar sazonalidade são desde a energia quanto aspectos climáticos que vão causar essa sazonalidade, né? E quanto tempo devemos estudar uma comunidade para entender a sazonalidade? Isso é muito importante. É, quando eu comecei a trabalhar com sazonalidade, o que era dito é você tem que estudar pelo menos 2 anos, porque se você faz um estudo de sazonalidade num ano só, você pode estar trabalhando com um ano atípico e chegar a conclusões muito inadequadas. Então, o que se diz são pelo menos 2 anos, tá? Se você quer entender aspectos sazonais. Você faz um ano e faz um segundo, torcer para que não seja nenhum dos 2 anos atípicos, porque senão você vai ter que fazer um terceiro também para entender. Então, aspectos sazonais, do ponto de vista acadêmico, tem que ser estudado com muita cautela. Se você tem um mestrado de 2 anos, discutir aspectos sazonais está um pouco complicado, né? Isso caberia a partir de um doutorado ou a partir de uma linha de pesquisa no laboratório onde você está inserido, ok? Então tá, e muitas vezes estudos atuais que envolvem sazonalidade, envolve também fenologia, que é o estudo de eventos cíclicos de plantas e animais. Fenologia de animais. Às vezes você não leva isso em consideração, mas sim, a gente pode usar o termo da fenologia de animais quando você está vendo a ocorrência ou o aumento, diminuição da densidade de espécies de uma determinada população ou de uma determinada comunidade, tá? E tem estudos muito atuais hoje que faz estudos de fenologia a partir de torres fenológicas, como essa que a gente está vendo aqui, né? Ou, ao mesmo tempo, com torres fenológicas, a utilização de drones e imagens de satélite. Então, muitas vezes, você tem que ir algumas vezes em campo, né, para confirmar alguns padrões dessas torres e antes de começar o estudo fenológico em si. Depois você consegue ver a flutuação e isso tem grupos de pesquisa brasileiros onde existem várias dessas torres espalhadas em vários biomas, onde é feito esses estudos fenológicos. E como eu disse, o ideal é que isso seja feito pelo menos em 2 anos. Tá? Então, através dessas torres, à medida que a gente faz esses estudos fenológicos por muitos anos, é possível verificar mudanças climáticas. Tá? E como essas mudanças climáticas afetam a fenologia das plantas, que já responde a aspectos sazonais. E quando você começa a ver mudanças climáticas a longo prazo, você consegue trazer isso para os estudos sazonais também. Ok? Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse sistema aqui ao longo do meu doutorado, onde ele é sazonal e marcado, assim, que são as matas secas. Isso aqui é uma floresta que, na época úmida, é igual a uma floresta úmida. E aqui, essa foto eu tirei do alto do dossel, né, no mês de setembro, onde a gente tem um pico de floração nessa região aqui do ipê amarelo, né, e fica dessa forma. Tudo seco, no caso só a disponibilidade de algumas flores do ipê, né, e com a chegada da chuva, rapidamente isso muda de forma abrupta. Tá? Então, como é que acontece a fenologia, né, como estudos em matas secas, e isso acontece de forma muito similar em algumas áreas de cerrado também. Então, a gente tem aqui, como eu falei, é um ambiente onde a temperatura, né, isso acontece em muitos sistemas tropicais, a temperatura média nesse ambiente não varia muito. Na verdade, é sempre alta, né? Vocês estão vendo aqui, sempre acima de 20 graus, em média. E alguns meses, né? E que é o auge aí da chegada das chuvas, tá? Essa temperatura sobe ainda mais, tá? E ao longo do verão também. E aqui nessas barras pretas a gente consegue ver a chuva, né? Então vejam aqui que tem meses que se chove muito, mais 300 milímetros que choveu, por exemplo, nesse mês de fevereiro, né? Mas tem muitos meses de seca intensa. Olha, maio, junho, julho, agosto e setembro que não choveu neste ano, onde foi feito esse trabalho da Flávia Pesini, né? De fenologia na Mata Seca. A Flávia foi ex-aluna do nosso programa também, fez um trabalho bem bonito que ela envolvia
ela entendia a fenologia dessas matas secas associado à sucessão ecológica. Tá? E aí, a partir de outubro, volta as chuvas, principalmente em novembro, né? E tem toda a fenologia das plantas, né, acontecendo. Aqui embaixo não está sincronizado aqui em cima, mas esse tipo de situação acontece. Né? No auge da seca, onde todas perdem as folhas e depois isso retoma. Logicamente, isso aqui é só uma figurinha para representar a fenologia das plantas. No caso das matas secas, não tem gelo. Né? Mas isso aqui eu coloquei exatamente para exemplificar que sistemas tropicais sazonais, a flutuação e a pressão abiótica é muito similar em sistemas temperados, né, devido à temperatura, no caso, lá nos sistemas temperados. Então, aqui no estudo da Flávia, né, ela viu a fenologia da comunidade. Veja aqui, ó, quanto que estava verde, né, em termos de porcentagem de indivíduos. Ela fazia um estudo fenológico na escala de comunidades. Porcentagem de plantas onde, nessa época aqui, ó, praticamente 100% delas estão com folhas verdes. Isso tem um decréscimo exatamente na estação seca, né, e retoma lá a partir de novembro. Ok? Depois começa a cair novamente. E aí, folhas mortas aqui, ó, e queda de folhas ocorre ao contrário. Isso aqui é muito importante se você quer trabalhar com qualquer organismo que ou se alimenta das plantas ou se alimenta dos organismos que se alimentam das plantas. Então, os consumidores primários ou consumidores secundários vão responder também a aspectos da fenologia das plantas. Então, isso é cíclico, isso é previsto e a gente tem que pensar nisso, nessa dinâmica, né, ao longo do tempo, se você quer fazer estudos temporais. Tá bom? Então, vejam aqui a situação nessa mesma mata seca tirada em diferentes momentos. Né? No auge da seca, lá em setembro, olha como é que fica. Aqui depois, logo das primeiras chuvas, da segunda chuva em outubro, essa fotografia foi tirada no mesmo ambiente, olha já como é que começa rapidamente, principalmente o subbosque, a recuperar. E aqui, ó, essa mesma região, em fevereiro, com o dossel já tomado, o subbosque com folhas novas, os bichos respondem isso de forma muito rápida. Eu tive a oportunidade de trabalhar em todos esses períodos. Aqui praticamente não se vê muitos organismos. O que a gente continua vendo aqui é uma abundância grande de formigas e cupins, do ponto de vista de insetos, né? Mas fica a movimentação geral bem baixa. Alguns organismos que não migram, permanecem nos sistemas, como vertebrados, algumas áreas, mas diminui bastante as suas atividades. E já com as primeiras chuvas, já muda completamente. A floresta começa a funcionar, chega uma diversidade de insetos herbívoros, e logo depois chegam os predadores, com aranhas, outros insetos predadores, aves. Isso aqui é muito interessante se entender ao longo do tempo. Tá? Então, múltiplas assembleias poderiam coexistir com a separação temporal no uso de recursos. Então, quando você pensa num ambiente como esse, você pode pensar que, eventualmente, organismos que ocorrem na seca não se encontram com organismos que ocorrem na chuva. Tem uma separação, né, temporal do uso desse ambiente. Tá? Então, isso deve ser considerado também nesses ambientes sazonais extremos, como esse que eu estou apresentando para vocês. Então, a gente cria nesse ambiente, a gente tem que considerar uma heterogeneidade temporal, com segregação temporal de espécies também. Tá? Às vezes, se tivessem todas as espécies juntas na estação úmida, poderia existir uma exclusão aqui. Mas, como algumas conseguem permanecer na seca, isso permite uma concorrência maior de algumas espécies, de alguns grupos de espécies. Mas esse filtro aqui, gente, ele é muito forte. Tá? Então, se você tem isso, uma grande quantidade de espécies pode chegar e se estabelecer na estação úmida, mas elas acabam desaparecendo na estação seca. Tá? Então é muito dinâmica essa floresta. Isso que a gente conseguiu estudar, né? E eu já estou fazendo aí alguns estudos que envolvem essa dinâmica temporal, utilizando um termo que eu vou falar daqui a pouco mais sobre ele, que é o beta temporal de insetos nessas florestas. Tá ok? Passando para outra escala agora, para a escala geológica.
Então, é uma escala mais difícil de se considerar. A gente tem que lembrar que o nosso planeta não é estático e ele já mudou muito ao longo aí dos bilhões de anos e depois do início da chegada de algumas dos primeiros descendentes que se espalharam aí e até mesmo nos últimos milhões de anos a gente tem mudado, tem verificado a partir de estudos com fósseis a mudança muito grande, né, de vários grupos. Então isso acontece e é cíclico, isso que a gente tem que entender, tá? Então em milhares de anos existe uma mudança aí cíclica, onde tem eventos, né, de máximo de temperatura, e isso tem uma resposta associada de morfoespécies que foi mostrado nesse trabalho aqui. Tá? Então você, assim como a temperatura tem variações muito fortes, ela determina também, à medida que aumenta a temperatura, ocorre um gradual aumento de acúmulo de espécies. Né? Em algumas regiões, essas mudanças elas ocorrem mais, onde estão próximas, principalmente da região dos extremos glaciais aqui, onde você vai ter uma influência muito grande da temperatura, né? Nesses máximos glaciais, isso vai influenciar mais as regiões temperadas, que são mais instáveis comparadas às regiões tropicais. Tá? Então, a gente tem o tempo aqui, né? E foi verificado exatamente isso, o aumento da diversidade através de estudos de paleontologia, né? De pólen, esporos, e foi verificado também um elevado turnover, lembrando o que é turnover, né? Turnover é uma medida de diversidade beta, que a gente já viu bastante. São aparentes durante o intervalo de aquecimento rápido na transição do final do período glacial para o início do Holoceno. Então a gente teve momentos aqui, ó, que teve esse pico e teve essa mudança muito grande nesse estudo que foi feito na região da Europa, tá? Na Noruega, através de estudos de palinologia. Aí a gente consegue perceber aqui a riqueza de pólens, né, em termos de anos antes do presente, né, 1000 anos antes do presente, tinha uma estabilidade, teve um pico, depois teve uma queda, né, neste momento, e aqui mais aparente ainda. Então teve um turnover muito grande, né, nesse sistema, quando a gente consegue fazer estudos através de paneologia, já consegue se prever esse tipo de situação. Ok? Então, muito bem. Pensando ainda na escala geológica, trazendo essa escala para a gente raciocinar, isso é um artigo na PNAS, isso tem 1 ou 2 semanas, que traz exatamente essa relação de estabilidade e diversidade. Na verdade, ele traz outras questões também que eu vou falar rapidamente, mas eu quero que a gente pense aqui que o ambiente que é mais estável do ponto de vista climático, em termos geológicos ali, com mudanças geológicas como vulcões, terremotos, né? Se ele é mais estável, ele será que acumula mais diversidade realmente? Isso a gente já tem essa previsão, já tem estudos aí que são mostrados com refúgios, que eu vou falar depois, mas esse trabalho que saiu esse ano, ele é bem bacana, né? E ele ocorreu aqui no sul da África do Sul, onde tem essa Table Mountain aqui, né, uma região que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas falam que é belíssimo e é muito similar ao campo rupestre que a gente trabalha aqui pertinho da gente. Então, por isso, aí eu fiquei com mais vontade ainda de conhecer, né, gente? Então, a gente vai nesse estudo, onde foi essa parte verde, é onde foi feito o trabalho, e aqui numa escala maior, onde eles fizeram uma série de modelos, onde um deles, por exemplo, que mostrava a partir de modelagens a variação do bioma. Tá? Então, em vermelho aqui é regiões onde o bioma variou mais ao longo de milhares de anos e em verde onde variou menos. Será que isso vai influenciar na diversidade encontrada nesse sistema? Então, pensar aí nessa estabilidade climática ou do bioma, de ocorrência do bioma e diversidade. Então, veja que legal, né? O que eles viram em termos de diversidade, que
quais os mecanismos que determinam a diversidade. Então, primeiro eles viram que ambientes que são muito sazonais, onde tem uma sazonalidade climática, né, muito grande, isso determina a diversidade de plantas, por exemplo. Então, aquele link que eu estava falando lá no primeiro padrão sazonal. Né? Ambientes que são muito cíclicos e que aquela sazonalidade é muito marcada, isso pode sim, né, determinar a diversidade ali presente. E onde ocorre a maior sazonalidade, a maior variação, a maior pressão de temperatura, umidade ou recursos, você vai ter um efeito negativo na diversidade em geral, que foi visto nessa região. Será que isso acontece também nos biomas brasileiros? É uma boa pergunta para se pensar. Né? E, ao mesmo tempo, é que eles viram um outro mecanismo muito importante, é heterogeneidade numa escala de paisagem. Né? Quanto maior a heterogeneidade, medida, por exemplo, aqui a parte da topografia, então um ambiente pode ser medido com montanhas altas, baixas, vales, né? E assim isso ocorre um ambiente mais acidentado, né? Você vai ocorrer, então vai ter a presença de uma maior diversidade de plantas também. Isso também já foi discutido um pouco na aula de padrões do professor Ricardo, né? Mas o que eu quero trazer para agora é em relação à estabilidade temporal desse bioma, destacado nessa figura, né? Então, onde o bioma é mais estável do ponto de vista de anos, né, de ocorrência do bioma, e se vocês quiserem mais detalhes, eu não vou entrar, mas vocês podem ver como é que foi feita a modelagem lá nesse trabalho, que é um trabalho belíssimo. E o que foi visto? No ambiente mais estável, ele realmente acumula mais espécies. Então, um ambiente que está ali mais tempo, mais estável, onde está tendo processos provavelmente de chegada de novas espécies e também especiação, tanto simpátrica como alopátrica, né, podem estar ocorrendo ao mesmo tempo e de forma que o ambiente, quando está mais tempo estável, ele acumula mais espécies. Tá beleza? Então, um bom exemplo nesse sentido, desse trabalho nessa escala geológica. Bom, isso a gente pode trazer também, né, para os nossos biomas. Então, a gente tem aqui a distribuição dos nossos biomas atuais. Esse foi um trabalho que foi feito por um grupo de Viçosa, no qual o professor Ricardo também é coautor, também, Ricardo Solar, tá? E nesse trabalho foi bem bacana, que eles viram que através de comparações, né, em milhares de anos aqui, a ocorrência e a distribuição desses biomas. E eles verificaram áreas de refúgio de diferentes biomas, desde o Cerrado, da Caatinga, né, da Mata Atlântica e da Amazônia. Então, são áreas que eles chamam de áreas de refúgio. Será que essas áreas de refúgio acumulam uma maior diversidade de outros organismos, de plantas e outros organismos? É uma boa pergunta, que aí a gente vai relacionar da mesma forma que foi feito aquele trabalho na África do Sul, aqui nas nossas regiões. Então, uma variável que a gente considera o tempo aí por trás, né, dessa variável que é muito importante, beleza? E como é que está acontecendo essas variações temporais numa escala global? Tá? Esse trabalho que saiu em 2014 de um grupo muito bom, né, que inclui o Brian McGill, que é uma das sugestões aí de referência que o professor Ricardo já passou de livro para vocês, na nossa disciplina, né, e entre outros vários aí, feras aí na área de ecologia, onde eles mostram que padrões temporais, né, de diversidade ao longo do tempo. Tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Por que deram origem a esse título, esse artigo que saiu na Science. Eu não vou entrar em muitos detalhes no paper, mas foi um conjunto de dados, gente. Olha isso aí. Um conjunto de dados de ambientes aquáticos gigantesco, né? Toda essa parte colorida aí que foi feito, tem compilado desses dados, tá? E aí, o que eles viram de forma geral, tá? Aqui, lembrando das nossas escalas, que nós já discutimos nas aulas anteriores, aqui trabalhando com o alfa, e do lado de cá o beta, das formas de medir beta. O que eles viram, então?
que alfa trabalhada a partir do log, né, da riqueza de espécies, porque são muitos organismos, que tem uma variação, tem locais, a gente tem vários ambientes aqui diferentes, né, ambientes tropicais, temperados, né, áreas polares, mas o que eles viram numa escala global? Essa curva preta aqui, ela mostra que numa escala global não está acontecendo a mudança de riqueza de espécies ao longo do tempo, analisado em 100 anos. Então não está acontecendo aqui uma perda na escala global de espécies. Mas o que o outro lado, essa figura aqui, ó, figura da direita, ela mostra? Está acontecendo aqui o JACA, o índice de JACA utilizado, nesse caso, como medida de diversidade beta, né, do ambiente. E o que está acontecendo? Está acontecendo uma queda aqui, né, no índice de JACA. Então, o que está acontecendo é uma mudança, né, da composição de espécies, tá certo? Ao longo do tempo está acontecendo, sim, significativo, isso ocorre em alguns sistemas mais, como a gente pode ver aqui, ó, curvas bem íngremes, outras menos, mas de forma geral está acontecendo uma mudança de diversidade, de composições de espécies nesses diferentes ambientes. Então, o que está acontecendo com o nosso sistema? De forma geral, a riqueza está se mantendo, mas a composição está mudando. Então, o que está acontecendo? Provavelmente tem o espalhamento e a homogeneização de espécies está acontecendo no nosso planeta. Tá? Taxas heterogêneas de mudança ambiental foram verificadas, né? Quando você compara diferentes biomas, juntamente com mudanças climáticas e homogeneização biótica, nesse trabalho são apontados como os principais determinantes. Então, por que está mudando muito a diversidade beta? É porque tem novas espécies, a partir de mudanças climáticas, estão conseguindo colonizar o ambiente e mantendo até a riqueza igual, mas tem uma grande mudança da composição. Isso pode ser muito preocupante a longo prazo, onde pode estar acontecendo perda de espécies, né, e mudanças drásticas aí de serviços prestados para essas espécies que estão sendo perdidas. Tá? Esse trabalho é bem bacana também. Muito bem. Então, não tem alteração no alfa, mas teve uma mudança, né, aqui do beta, né, com diminuição de beta, como está sendo apontado. Tá? Um outro trabalho do grupo do Brian McGill, onde ele fez ele aponta, né, um trabalho de 2015, ele aponta mudanças importantes aí, né, 15 formas de mudança de diversidade de tendências no antropoceno. Nesse trabalho, eu vou trazer um breve relato aqui, onde eles analisaram, né? A gente pode pensar a discussão no espaço, no eixo Y, e no tempo, né? Desde 1995 a 2015, o que está acontecendo nesses modelos dele aqui. Então, ele tem áreas, ele tem 4 áreas, né? A, B, C, D, onde elas diferem entre si ou não, espacialmente. E o que acontece com essas áreas? Como é que elas estão mudando no tempo? Isso aqui, essa mudança no tempo, vou falar um termo, o que é? Mudança no tempo é o beta temporal, e mudança no espaço é o beta espacial. Então a gente está tendo mudança de composição no espaço e no tempo. Tem 2 abordagens de diversidade beta aqui já sendo discutidas, tá vendo? Muito bem. Então, o que ele, nesses modelos aqui, que o Brian McGill e o grupo analisou? Ele viu em termos de similaridade, então, à medida que tinha maior distância entre as áreas, esses modelos traziam que tinha uma queda de similaridade. Quanto mais distante, menos similar. Então, isso significa o contrário de beta. Então, a medida de beta está aqui, ó. Então, quanto mais distante, maior a diversidade beta. Isso é apontado por vários estudos, uma relação entre distância geográfica e diversidade beta, né? E aqui ele aponta isso tanto para 1995, mas vejam que a inclinação vem mudando. Olha só que interessante. Então, nesse primeiro ano de 1995, ele mostrava isso. Em 2005, tem ainda uma relação com a distância, mas vejam que a curva levantou um pouquinho.
E, e vejam que, finalmente, em 2015, ela está ainda quase reta, né? O que está acontecendo? A diversidade beta, essa relação, ela está caindo com o tempo. Ela tinha uma relação forte no início, e uma diminuição do beta foi percebida, né, com o tempo. Uma diminuição do beta, então o que ele está vendo? Uma homogeneização espacial. Então, à medida que vai passando o tempo, as áreas vão ficando mais similares entre si. Então, isso ele fez essa medida de beta com a inclinação de beta, e a gente pode usar um índice como, por exemplo, de beta temporal, que eu vou falar mais para frente. Tá? E ele viu outras tendências para outras escalas, como o alfa. O que ele viu para o alfa? O alfa tem uma tendência geral de ficar estável, como já previsto naquele outro artigo que eu mostrei para vocês, né? E ele confirma isso com esses dados. Tá? E aí ele viu isso para diferentes ambientes, estão vendo? Isso pode mudar um pouquinho. Tem ambientes onde ocorre, né, um aumento de espécies, um incremento. Outro ambiente ocorre uma queda e outros se mantêm estáveis. Mas, de uma forma geral, o alfa no tempo fica estável. Tá? E o beta? O que acontece com o beta no tempo? Então, a similaridade em todos os ambientes, né, ela está caindo. Tá? Independente. Então, ele analisando cada ambiente no tempo. Tá? Então, a gente viu aqui um padrão espacial do beta e um padrão temporal. O padrão temporal analisa o mesmo ambiente ao longo do tempo, ao longo, aqui foi feito de 20 anos. Né? E ele viu uma queda, né, da similaridade. Está tendo uma queda da similaridade nesses ambientes, está tendo uma mudança da composição. Uma mudança da composição equivale a um beta, uma grande mudança, formando um beta temporal elevado. Tá? Então aqui, a partir disso, ele consegue ver que no tempo ocorre uma grande mudança temporal, sem necessariamente acontecer uma mudança, uma perda no número total de espécies. Tá? Então esses são os padrões que ele observa. E está acontecendo um decaimento do beta espacial, mas com uma grande mudança no tempo. Tá? Essas coisas combinadas ao mesmo tempo, a gente entende que a diversidade está se mantendo, mas ela está ficando mais homogênea, né? Os ambientes estão ficando mais parecidos entre si, mas ocorre uma grande mudança do ambiente no tempo. Beleza? E aqui ele mostra, né, esses padrões gerais. É um artigo bem interessante. O que está acontecendo com temporal beta diversity ao longo do tempo, na escala global, na escala biogeográfica, que não conhece, em termos de meta de comunidade. Também esse artigo não traz essa previsão, mas então localmente aumenta. Então, o ambiente, como eu falei, a parcela, você imagina uma parcela de estudo onde você está trabalhando. O que esse trabalho mostra é que está acontecendo uma grande mudança no tempo, tá? Ao longo de 20 anos. Isso tanto na escala local como na escala global. Na escala global aqui, eles verificaram uma queda da diversidade alfa, mas na escala biogeográfica, um aumento, tá? E na escala de local, uma manutenção. Então, o que significa? As espécies estão se espalhando. Isso pode, globalmente, algumas espécies obtiveram a queda, né? Ou foram extintas, né? Na verdade, mas localmente a diversidade alfa se mantém. Do ponto de vista espacial, os ambientes entre si, o que acontece com a diversidade beta? Ela está caindo. Então, se a diversidade beta está caindo entre áreas, né, significa que as áreas estão ficando cada vez mais parecidas. Então, uma tendência de homogeneização, que é um perigo muito grande, como eu já tinha ressaltado, novamente eu falo aqui, é um perigo para perda de espécies e serviços prestados por essas espécies. Ok? Bom, como vocês viram, está na hora da pausa, tomar uma água, tomar um café e a gente retorna com a segunda etapa dessa aula, beleza?